Bom dia, sétimos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 17/11, uma terça-feira. Hoje estaremos fazendo correção de atividades, então vamos organizar aí o caderninho de atividades, páginas 34 a 38, e dando tempo, a apostila, páginas 23 e 24. No caderno de atividades das páginas 34 em diante, nós temos atividades relacionadas ao uso das conjunções mas e mais. Amores, alguém está com o microfone aberto, tá? Então fecha aí, por favor. E para a gente estar respondendo as 4 primeiras perguntas, que são questões de interpretação de texto, nós temos um textinho bem curtinho aí que nós vamos fazer a leitura de modo bem rápido, tá? Leia o texto que apresenta as principais medidas adotadas pelas escolas públicas para obter bons resultados no ensino de matemática. Em seguida, responda as questões propostas. 10 escolas públicas mostram como obter bons resultados em matemática. Ranking Mundial colocou o Brasil entre os piores no ensino de matemática, e o levantamento mostra bons exemplos em escolas públicas com notas altas. O levantamento do movimento Todos pela Educação, feito com exclusividade para o G1, aponta que controlar de perto a lição de casa, oferecer aulas de reforço, incentivar e estimular os professores e aproveitar parcerias com o governo são algumas das medidas adotadas por 10 escolas públicas brasileiras consideradas bom exemplo. Eu não passei ainda mesmo não, tá, Estel? Estou lendo o texto mesmo. No ensino de matemática. Dados do Programa Internacional de Avaliação do Estudante PISA de 2012, divulgados na terça-feira, dia 3, apontam que o Brasil melhorou no conhecimento da disciplina, mas ainda tem muito a avançar. O país ficou em 58º lugar entre 65 nações no ensino de matemática. A grande maioria dos alunos brasileiros sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas ainda não consegue aplicar esses conceitos no dia a dia. As escolas públicas avaliadas pelo movimento Todos pela Educação mantêm desde 2007 resultados consistentes e acima da média nacional nas questões de matemática da Prova Brasil, feita a cada 2 anos para analisar a qualidade das turmas de 5º e 8º ano do ensino fundamental e de 3º ano do ensino médio. O levantamento revela que alunos dessas escolas têm desempenho similar ao de instituições de ponta, como os colégios militares, federais e de aplicação. Então, a partir desse texto aí, nós temos algumas perguntinhas voltadas para a interpretação. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Segundo o texto, 10 escolas públicas foram consideradas bons exemplos no ensino de matemática. Que medidas essas escolas adotaram para conseguir bons resultados na Prova Brasil? Como são questões de interpretação, eu vou explicando, mas o gabarito já está aí para vocês, tá? As escolas passaram a controlar de perto as lições de casa, ofereceram aulas de reforço, incentivaram e estimularam os professores e aproveitaram as parcerias com o governo. Isso estava para a gente lá no primeiro parágrafo do texto. Então, as escolas começaram a controlar de perto as atividades de casa, passaram a oferecer aulas de reforço, incentivaram e estimularam os professores e aproveitaram as parcerias com o governo, né? Programas de ensino, treinamentos, Olimpíadas, tudo que foi oferecido aí. Explique com suas palavras o seguinte trecho. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA de 2012, divulgados na terça-feira, apontam que o Brasil melhorou no conhecimento da disciplina, mas ainda tem muito a avançar. O que ele quis dizer aqui? Observem que foi usado para a gente a conjunção mas. O Brasil melhorou, mas ainda tem muito a avançar. Ou seja, apesar da melhora, não foi o suficiente. Nós ainda continuamos na 58ª posição. Então, o que esse texto quis mostrar para a gente? Que apesar da melhora, ainda temos muito a melhorar, ainda temos muito que mudar, ainda precisamos melhorar muito, né? Não foi considerável a melhora aí. O que falta aos alunos brasileiros no que diz respeito à disciplina de matemática?
Isso aparece para a gente no finalzinho do primeiro parágrafo, quando ele diz assim, ó, os alunos sabem somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas não conseguem aplicar esses conceitos no dia a dia. Então, a gente poderia dizer, né, com as palavras de vocês, que os alunos sabem a teoria, mas não conseguem colocar em prática os conceitos básicos. É isso que falta aos alunos brasileiros, colocar em prática a teoria. Ok até aqui? As 3 primeiras perguntinhas eram apenas de interpretação de texto. Ok até aqui? Perguntas, dúvidas? Dá um ok para mim para eu saber se posso continuar. Ok. Questão 4. Considere o trecho apresentado na questão 2. Por que foi empregado o termo mas em vez de mais? Por que aqui apareceu o seguinte? O Brasil melhorou, mas ainda tem muito a avançar. Porque foi usado no sentido de contradição, de contraste, e não no sentido de soma. Então, podem colocar aí, porque a conjunção, ou o termo, ou a palavrinha foi usada no sentido de contradição. Ok? Para afirmar o que eu já havia comentado antes, né? Melhorou, mas, porém, ainda tem muito a avançar. Ainda precisa melhorar mais. Ok? Até aqui, posso passar a página? Tranquilo? Dá um okzinho aí para mim, para eu poder ir sabendo. Toda vez que eu perguntar, vocês respondem para eu poder saber se estão acompanhando. Aí, se alguém não tiver, diga para mim. Não, volte aí, não estou acompanhando para saber como que está. Ok. Questão de número 5. Assinale a alternativa em que as palavras mas e mais foram empregadas corretamente. Vamos lembrar aí, mas é contradição, oposição. E mais é soma, adição. Qual alternativa vocês assinalaram aí? Qual é a alternativa em que o uso, a grafia foi usado corretamente? Letra, vamos ver se vocês estão espertos aí. Letra. Vamos, gente, respondam lá no chat. Letra C, muito bem, Betânia, certíssimo. Letra C é a correta. Vamos ver por que não é a letra A. As escolas brasileiras avaliadas pelo Movimento Todos pela Educação mantêm desde 2007 resultados mais consistentes e acima da média. Deveria ser resultados mais consistentes, né? Uma ideia de adição, de grandeza. Então, o erro está aqui. A Prova Brasil é feita a cada 2 anos para analisar a a qualidade das turmas de 5º ao 9º ano do ensino fundamental e de 3º ano no ensino médio, mas no último ano não pôde ser aplicada. É uma ideia de contradição. Porém, né, mas no último ano. Então, é uma ideia de contradição, também está errada. Na letra C, que é a nossa correta, o levantamento revela que alunos dessas escolas têm mais conhecimento, né? A ideia de adição, de grandeza, correto. E a letra D, as 5 principais medidas são destacadas pelas escolas no levantamento, mas não estão disponíveis no site. É uma ideia de contradição aqui, né? Mas não estão disponíveis. Então, a única correta é a letra C. 6. Leia as orações a seguir e complete as lacunas com o termo mas ou mais. Observem aí que eu já vou fazendo a leitura e já vou completando para vocês, tá? 10 escolas públicas mostram como obter mais notas altas em matemática. A gente já vamos respondendo a 7, porque a questão 7 pede para a gente explicar o que o uso do mas ou mais está mostrando aí. Lembrar que nem sempre... Amores, fechem o microfone, por favor. Lembrar que nem sempre é só a ideia de adição. Pode ser de grandeza, pode ser a ideia de intensidade, de quantidade, de qualidade. Então, a gente já vai respondendo a 6 e a 7 juntas, tá? Então, na 6, letra A, eu marquei mais. Qual é o sentido do mais lá na 7? Mais tem sentido de quantidade. Observem que é obter mais notas. Então, é quantidade. Só para vocês entenderem, vai ficar assim a 7, ó. Vocês já vão lá, coloquem letra A, B, C, D, E, F, e a gente vai colocando na frente o sentido, ok? Então, eu já estou respondendo a 7 junto com a 6.
Então, 7, letra A, maior, sentido de quantidade. Letra B. Brasil espera ficar entre os mais conceituados no ensino de matemática. Então, nós usamos mais aí porque tem o sentido de intensidade. Entre aqueles que já estão conceituados, ele quer ser o maior. Mais, isso aí, mais. Sentido de intensidade. Ok? Na letra A, nós tivemos o sentido de quantidade e na letra B, intensidade. Letra C. Levantamento do movimento Todos pela Educação aponta algumas das medidas consideradas bons exemplos. Mas o país precisa refletir mais sobre o ensino da matemática. Então, na letra C, nós usamos o mas no sentido de contradição, ou contraste, ou oposição, qualquer uma das três está correta. E depois mais no sentido de intensidade, que é refletir mais, ou seja, ele já está refletindo, mas ele precisa refletir mais. Então, sentido de intensidade. Vou repetir a letra C. Mas e mais. Mas no sentido de contradição e mais no sentido de intensidade. Letra D. Levantamento mostra mais exemplos em escolas públicas. Então, esse mais aí tem sentido para a gente de quantidade, ou seja, as escolas públicas apresentaram um número maior, então mais no sentido de quantidade. Letra E. São necessárias mais ações por parte do governo no que diz respeito à educação. Mais também no sentido de quantidade. Já tem ações, precisam aumentar mais ações. E a última, os resultados foram bons, mas ainda é preciso melhorar. Então, esse mas aqui está para a gente no sentido de contradição, adversidade. Vou repetir, hein? Letra A, mais. Letra B, mais. Letra C, mas e mais. Letra D, mais. Letra E, mais. E letra F, mas. Para quem perdeu os sentidos, na letra A, o mais tem sentido de quantidade. O B, mais intensidade. Na letra C, o mais tem sentido de contraste e o mais de intensidade. Nas alternativas D e E, o mais tem sentido de quantidade. E na letra F tem sentido de contraste. Questão de número 8. Complete os períodos abaixo com uma oração. Observe que a segunda oração começa com mas. Ou seja, se já começa com mas, eu preciso colocar alguma coisa oposta, alguma coisa que vai ser contradito, vamos dizer assim, né, na segunda oração. Por exemplo, mas continuava com fome. O que pode aparecer antes? Ela comeu muito, ela se alimentou, ela já almoçou, mas continuava com fome. Então, na letra A, nós temos assim, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar. Uma opção, ela gostou muito do vestido, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar. Ela provou a calça, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar. Ok? É uma sugestão. Júlia adorou o tênis. Ok, muito bom, Letícia. Júlia adorou o tênis, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar. Certíssimo. Letra B, mas estava chovendo. Estava com sol, mas estava chovendo. Ok, sol e chuva ali. Estava quente, mas estava chovendo. Certíssimo, Esther e Betânia aí, ó. Estava com sol, mas estava chovendo. Estava quente, mas estava chovendo. Eu iria à praia, mas estava chovendo. Ok. A palavra mas estava abafado, mas estava chovendo. Certinho. A palavra mas pode ser substituída por
Vamos lembrar que o mas, ele é uma conjunção adversativa. Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então, nós podemos usar o porém e o entretanto. Todas as duas são conjunções adversativas, tá? Retomando, ó, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. E aqui nós temos o porém e o entretanto. Ok? Perguntas, dúvidas sobre o mas e o mais? Ok. Então, nós vamos passar agora para a página 36, em que nós já vimos alguma coisinha em nossa última aula sobre abreviaturas e siglas. E o que eu fiz? Dessa vez, como é para a gente identificar os significados, eu já coloquei o gabarito para a gente poder ir discutindo. É mais fácil para vocês estarem conferindo as respostas de vocês, tá? Então, vamos lá. Leia o verbete e em seguida faça o que se pede. Nós temos aí o verbete casa. Nós temos aí 6 definições, né, para o verbete casa. Observem que ele começa na página 37, eu já fiz a número 2. Ele começa com SF, substantivo feminino, aí ele traz definição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7 também. Depois ele dá exemplo do que é casa de detenção, casa de penhor, casa de saúde, casa noturna e santa casa. E aí nós temos o seguinte: no verbete lido, há abreviaturas. Transcreva-as e registre o significado delas. Então, observando no verbete, nós temos SF, lá no comecinho, substantivo feminino. Depois nós temos GR, que aparece aqui, ó, geralmente. Eu tenho I e E, que é uma abreviação de isto é. Está aqui, ó, no finalzinho da terceira linha. Mate, abreviação de matemática, e V, abreviação de ver. Ele colocou aqui, ó, casa de detenção, ver, cadeia, né? O significado da palavra cadeia. Então, nós temos aí essas 5 abreviaturas que aparecem. Repetindo, SF, substantivo feminino, G, geralmente, IE, de isto é, mate, matemática, e V, de ver. Ok? Tudo certo? Ok, posso passar a página, então? Beleza. A questão de número 2, nós já fizemos na aula passada, tá? Então, nós vamos direto para a questão de número 3. O verbete abaixo apresenta o significado do verbo haver. Leia-o com atenção e em seguida responda a questão. Nós temos também aí o significado do verbo haver, né? Usado aí com 13 significados. E nós temos as abreviaturas que aparecem. Então, identificando o que significam. VTD, que aparece logo no começo. Haver, VTD. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Depois eu tenho número 1, PUS, significa pouco usado. Nesse caso é só um verbo, então pouco usado, mas poderia ser pouco usados também, depende de quantas palavras nós estamos falando, tá? Então, pouco usado. Impes, que aparece aí mais à frente, ó, na primeira estrelinha. Impessoal. O que é o verbo impessoal? Que não se refere a pessoa nenhuma, né? Verbo que é usado para conjugar, mas que se refere aí à passagem do tempo. Poderia ser fenômenos da natureza, né? Ideia de horas, mas nesse caso aqui o verbo haver indica para a gente tempo transcorrido, né? Haver, existir. Então, impessoal. Ver, no sentido de veja, né? Quando ele manda você ir lá no dicionário e procurar em outra palavra. Veja o sentido disso. Prep de preposição, TD de também e SM que apareceu aqui, substantivo masculino. Ok? Repetir para alguém aí ou tudo certinho?
Ok. Vamos continuar então. Que bom, hein? A sala está cheia, 61 alunos. Questão de número 4. Assinale a alternativa correta sobre a estrutura de um dicionário. Todas estão corretas, então vamos ver as afirmações. Nos cantos direito e esquerdo da página, há duas palavras em destaque. Para quem já observou no dicionário, sempre é retirado uma palavra da página e é colocado lá no alto da folha, né, da página. As palavras em destaque nos cantos direito e esquerdo são chamadas de palavras guias, é verdade. A palavra localizada no canto esquerdo indica a primeira palavra da página. E a que está localizada no canto direito indica a última palavra da página. Então, para quem ainda não verificou, quando o dicionário está aberto assim, na página do lado, do jeito que eu estou aqui, é esquerdo, né? Esquerdo, nós temos aqui a primeira palavra que aparece. E na do lado direito é a última palavrinha que aparece aqui. Então, todas as alternativas estão corretas. Para quem não verificou, sugiro que depois pegue o dicionário e dê uma olhadinha, tá? Porque é muito interessante isso aí. Você pode identificar ou encontrar as palavras no dicionário por meio dessas palavras guias que aparecem aí. Abreviaturas podem ser encontradas em diversos tipos de textos. Qual o significado das mensagens das seguintes abreviaturas empregadas em mensagens virtuais? Vamos lá, então. Algumas eu também não ia saber, não, tá? Mas BFF, né? A ideia de melhores amigos para sempre, para sempre. Então, Best Friends Forever. Então, a tradução aqui, né? O uso dessas siglas aí, dessas palavrinhas, na verdade, para formar uma abreviação, significa isso aí. CTZ, certeza. A gente usa muito isso no Zap, ou até mesmo numa mensagem de torpedo, né? Quase ninguém manda torpedo mais, porém é usado, ou até mesmo para responder um e-mail de maneira informal, quando você está com pressa, então você manda um e-mail, né, abreviado, ok? Continuando aí. Na verdade, é só para quem tem costume mesmo de usar, porque eu, por exemplo, também não saberia todas. Cadê? Né? O sentido de cadê? VC, você. PFV, por favor. QQ, qualquer, né? Qualquer coisa. SDDS, saudades. VDD, verdade. VLW, valeu. Ok? Podemos passar? Beleza. Pessoal, se alguém não está dando tempo de conferir, estiver mais perdido, vai pedindo para dar uma pausa aí, tá? Não, eu falei aqui, Betânia. Ah, faltou beleza, né? Ok. É verdade, faltou mesmo. BLZ, que é o beleza, a gente usa bastante, né? Continuando, então. As questões 6, 7 e 8 são questões que utilizam para a gente siglas de instituições. Então, eu fiz questão de colocar aqui para vocês irem conferindo. As siglas, na questão 6, diz assim: as siglas referem-se a instituições de ensino brasileiras. Identifique-as. Vamos lá, então. UFPR, Universidade Federal do Paraná. Vamos ver quantas vocês acertaram, hein? UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. USP, Universidade de São Paulo. Eu vou falando e vocês vão conferindo, tá? UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. UFBA, Universidade Federal da Bahia. PUC-SP, Pontífice Universidade Católica de São Paulo. PUC-PR, Pontífice Universidade Católica do Paraná.
É Pontifícia, desculpa aí. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. UNB, Universidade de Brasília. UFG, Universidade Federal de Goiás. UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso. UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui eram só vocês estarem atentos para as siglas que representavam cada estado, né? UFRS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. UFBA, nós já fizemos aqui, né? Universidade Federal da Bahia. Foi repetido a letra A e P. E e P, desculpa. A letra E e P estão repetidas. UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. PUC-MG, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Observe que nós temos PUC em São Paulo, PUC no Paraná e PUC em Minas Gerais. E PUCamp, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Também temos a PUC em Campinas. Quem acertou todas? Quem pesquisou aí e conseguiu acertar todas? Não, Betânia? Mas acertou a maioria? Ó, errou só 3, ok. Muito bom, Letícia, só errou 3. Acertou a maioria, Betânia, isso aí. Maria Cecília, mais ou menos, tá bom? Ó, mais ou menos. São siglas, né? Vamos dizer assim, de instituições que nós não ouvimos o tempo todo, né? A gente não tem conhecimento de todas. Então, ok. Para quem teve curiosidade e pôde pesquisar, muito bom. Para quem errou só 2, 3, ok, muito bom. Posso passar, pessoal? Já conseguiram conferir aí? Alguém está conferindo? Ok. Passando então, hein? Questão de número 7. A sigla apresentada abaixo é de uma universidade internacional. Qual é o nome dessa universidade e em qual país ela está localizada? Não vou nem me atrever a ler, tá? Porque inglês não é minha praia. Então, está localizada nos Estados Unidos, é o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Então, tá aqui, ó, Massachusetts Institute of Technology. Eu acho que é isso aí, tá? Está localizado nos Estados Unidos. Tradução seria isso aí, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mas vocês precisam escrever em inglês, tá? Está localizado nos Estados Unidos. Como a sigla é internacional, então vocês precisam estar escrevendo em inglês. E a questão de número 8, para estarmos finalizando sobre isso aqui, sobre siglas de instituições, nós temos aqui siglas que são usadas no dia a dia, não são mais instituições, mas para se referir a coisas importantes, a documentos, a algumas instituições também, acordos. E aí nós temos RG, Registro Geral, que é o que nós conhecemos como carteira de identidade, né? O seu RG. CPF é o Cadastro de Pessoa Física. INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. OIT, Organização Internacional do Trabalho. E Mercosul, Mercado Comum do Sul. Ok? Ok, então, vamos dar continuidade. Agora pegaremos a apostila para fazermos a correção das páginas 23 e 24.
São atividades, hora do estudo, né, relacionadas a tudo que nós já estudamos, então uma espécie de resumão. E aí nós temos o seguinte, eu ainda não passei a página, tá? Para responder as questões de 1 a 4, leia o seguinte verbete do Dicionário de Comunicação de Carlos Alberto Rabassa e Gustavo Barbosa. Crônica. Texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal a partir de fatos e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades e etc. Segundo Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, a crônica é um meio termo entre o jornalismo e a literatura. Do primeiro, aproveita o interesse pela atualidade informativa. Da segunda, imita o projeto de ultrapassar os simples fatos. O ponto comum entre a crônica e a notícia, ou a reportagem, é que o cronista, assim como o repórter, não prescinde do acontecimento, mas ao contrário deste, ele paira sobre os fatos, fazendo com que se destaque no texto o enfoque pessoal, onde entram juízos implícitos e explícitos do autor. Por outro lado, o editorial difere da crônica pelo fato de que nesta o juízo de valor se confunde com os próprios fatos expostos, sem o dogmatismo do editorial no qual a opinião do autor, representando a opinião da empresa jornalística, constitui o eixo do texto. Observem que logo no final nós temos assim, ó, Dicionário de Comunicação 1978. Ou seja, não é um dicionário comum de verbetes, é um dicionário específico, como aquele dicionário que nós lemos, aquele trecho, né, que nós lemos observando, que estava sendo retirado daquele dicionário de música, dicionário Cravo Albim. Quando nós começamos a estudar sobre os verbetes, nós vimos um verbete, né, que foi samba, nós vimos uma explicação retirada de um dicionário comum e depois vimos a explicação de samba retirada de um dicionário específico. Ou seja, nesse caso eu tenho um dicionário de comunicação. Pessoas que estão envolvidas nessa área, que são jornalistas ou que estão envolvidas com a área de comunicação, que utilizam esse dicionário para criar, né, para entender, compreender o conceito de crônica. A partir disso aí, nós temos as questões 1, 2, 3 e 4, que são questões de interpretação. Então, conferindo aí. Segundo o verbete, uma característica comum à crônica e à reportagem é a relação direta com o acontecimento. Ou seja, tanto a crônica quanto a reportagem estão focadas em um acontecimento ou a um assunto do cotidiano, a algo que aconteceu e precisa, portanto, ser reportado, ou cujo tema será usado para a produção da crônica. De acordo com o verbete, o editorial representa sempre o ponto de vista da empresa jornalística. Ou seja, quem trabalha em determinada empresa, Veja, Isto É, Revista Super Interessante, O Globo, irá fazer um editorial, o editorial irá apresentar, irá definir o ponto de vista da empresa. A pessoa é contratada para expor o ponto de vista da empresa. 3. O termo dogmatismo, no contexto do verbete, significa opiniões assumidas como verdadeiras e imutáveis. Ou seja, são os princípios, os valores, os dogmas daquela empresa, daquela instituição. Por meio de um verbete, descreve-se um conceito e define-se um termo de modo objetivo. Lembrar que o verbete ele não expõe para a gente opinião, ele apenas expõe o significado, ok? Então, questão de número 1, letra A, 2, letra E, 3, letra D de dado e 4, letra B de bola. Certinho? Dando continuidade aí, então. Questão de número 5. As questões a seguir referem-se a esse trecho do verbete tia, extraído de um dicionário geral da língua. Então, tia, irmã do pai ou da mãe em relação aos filhos destes. Toda a infância é varrida de tias, umas mais velhas, outras mais novas. Muitas vezes eu chegava em casa e caía sobre mim aquela saraivada de tias. Quando fui para a escola pública, uma tia me levava, outra me trazia. O trecho entre aspas corresponde a
um exemplo. Observem que ele colocou aqui como ele poderia estar utilizando a palavra tia. Então, ele abriu aspas, citou, né, um exemplo, exemplificou, depois ele fechou aspas. Provavelmente NR, né, é a pessoa que falou isso aí, é a pessoa que deu o exemplo. Quantas orações há em uma tia me levava, outra me trazia? Acho que a 6 eu pedi para não responder, né? Mas eu já vou dando uma explicaçãozinha porque é o nosso próximo conteúdo da aula de amanhã. Então, quantas orações nós temos no período? Uma tia me levava, outra me trazia. Eu sei que o número de orações é definido pelo número de verbos. Então, eu tenho levava e trazia. 2 verbos, portanto, 2 orações. Com relação ao fato de identificar se elas são sindéticas ou assindéticas, nós vamos observar que nós temos primeira oração, uma tia me levava, segunda, a outra me trazia. E eu não tenho nenhuma conjunção, só vou falar isso, hein? Vai ficar para a aula de amanhã para a gente entender por quê. Se eu não tenho conjunção, então ela é coordenada assindética. Podem anotar isso aí, na aula de amanhã nós vamos voltar a esse raciocínio. Como eu não tenho conjunção, elas são coordenadas assindéticas. Amanhã eu vou perguntar, hein? Questão de número 7. Reescreva o trecho. Uma tia me levava, outra me trazia, empregando uma conjunção que estabeleça as seguintes relações de oposição. De oposição pode ser mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Uma tia me levava, mas outra me trazia, porém outra me trazia. É só vocês repetirem aqui colocando uma conjunção. Ó. E depois eu tenho uma conjunção de soma, né? Pode ser o e ou pode ser o mais, né? Uma tia me levava e outra me trazia. Acho que o e é o mais indicado porque o mais aqui não deu para a gente a ideia que nós queremos transmitir, não. Então, o e. E a última, para finalizarmos, questão de número 8. Leia o verbete a seguir. Produzem sons semelhantes, mas de tons e intensidades que dependem de seu tamanho, qual a relação de sentido que a palavra mas estabelece? Então, mas estabelece relação de oposição. E aí nós podemos observar no texto que opõe semelhanças e diferenças. Retomando aqui. E a última, tambor mais alto que o tambor de guerra e de sonoridade mais abafada. Nesse trecho, qual a função e sentido dos termos destacados? Mais, ideia de soma. Não é isso? Mas eu tenho tambor mais alto. Esse mais aí deu para a gente a ideia de intensidade, não só soma. Nesse caso, intensificou. E depois ele colocou a sonoridade mais abafada, também intensificou. Então, aqui eu não estou só somando o som, eu estou intensificando o som. Ok, pessoal? Certinho? Ok, só um momentinho, não saio ainda não, que eu estou encerrando a gravação.